Abra sua Bíblia, se você pode. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 45. Livro do Gênesis, capítulo 45. Versículo 1, você achou ou está acompanhando no telão? Eles vão projetar aí melhor. Estão fazendo ou no seu smartphone. Gênesis capítulo 45, se puder melhorar aqui, ó. Não dá para ler assim não, pessoal do telão aí. Aqui, ó. Gênesis 45, diz assim a minha tradução: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu e teus olhos, e os teus netos, e tuas ovelhas, e os teus bois, e tudo o que você tem. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus descendentes acabarão na miséria. Até aqui, feche os seus olhos. Se você pode, Pai, essa é a tua palavra. E em graça nessa noite pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações os exemplos da vida de José. Nessa noite que possam abrir os nossos olhos, a nossa mente, e nos ensinar sobre aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas hoje. Nós pedimos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, trago uma mensagem hoje sobre o lugar mais seguro do mundo. E eu pergunto para você, qual seria o lugar mais seguro do mundo? Eu estava em São Paulo essa semana com o Lucas aqui da mídia, numa feira de tecnologia de igreja, e dentro do táxi me veio à memória simplesmente esse pensamento, Efraim: o lugar mais seguro do mundo. Por quê? Porque eu estava lá perto do Brás, e eu confesso que ali não é muito seguro não, sabe? O próprio pessoal do Uber diz: evita ficar mexendo no telefone, que eles estouram o vidro para pegar o telefone da sua mão. Eu falei: meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Vou sair do Rio de Janeiro para ser assaltado aqui em São Paulo. E aí, ali dentro daquele Uber, eu pensei: qual é o lugar mais seguro do mundo? Eu perguntei para o Lucas: qual é o lugar mais seguro do mundo?
E o Lucas respondeu para mim na hora. Eu ouvi na internet um dia desse, esse lugar. E ele disse, eu não me lembro, não estou lembrando qual é. Mas se você falar, eu vou dizer. Eu vou lembrar, ele disse. E eu falei para ele, o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Então diga para quem está do seu lado. Pergunte para quem está do seu lado. Você está no centro da vontade de Deus? Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, fique tranquilo. Você está no lugar mais seguro do mundo. Não importa o que aconteça, Gisele. Estando no centro da vontade de Deus, mesmo que circunstâncias adversas venham, você estará no melhor lugar do mundo. Mesmo que intempéries, mesmo que situações que você não imagina, mesmo que impossibilidades, Ronaldo, aconteçam, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar seguro. É claro que a gente fica muito preocupado e temeroso, porque você hoje está vivendo essa vida com os desafios que você tem, e eu conheço a vida de poucas pessoas aqui, mas é muito provável que você esteja enfrentando alguns desafios. Por exemplo, quem aqui está enfrentando desafio? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem aqui não está enfrentando desafio? Levanta a mão. Não está enfrentando. Quem não está nada, então? Pelo amor de Deus. Teve gente que levantou. Vou perguntar de novo. Quem aqui está enfrentando desafio? Levanta a mão. Me arrisco a dizer que 90% levantaram a mão. Se você está enfrentando desafio, isso quer dizer que isso faz parte do processo. E por que às vezes, Mateuzinho, a gente sofre diante dos desafios que a gente tem? Por que às vezes a gente tem medo, a gente se preocupa? Porque a gente não sabe o final da história. Porque a gente não sabe o amanhã, Gisele. Porque se a gente conhecesse a história toda, seria mais fácil. Por exemplo, quando a gente vai no cinema pela primeira vez, como sexta-feira, é sexta? Vai ter um cinema aqui do Kids, do Teen. Então, se você quiser participar, você vem aí, 20 horas, do Teen. E aí, quando você vai no cinema, a primeira coisa que você quer saber é qual é o filme que está em cartaz. E aí você fala, qual é o filme? Eu quero saber. Se for um filme que você já assistiu, ele não tem mais graça. Porque você sabe o final. Eu estou lendo a história de José aqui, o momento exato que ele se revelou para os seus irmãos. E aí, a gente já conhece, Cris, o final dessa história aqui. Então não é tão emocionante. Mas se eu começasse a contar a sua vida agora, e chegasse até esse momento agora, prenderia a atenção de muitos, e todos iriam querer saber o que aconteceu depois. Porque a gente quer saber o que vai acontecer no final. Se alguém vai morrer, aquela coisa, não me conta tudo, por favor. Mas aqui a gente vê a história toda narrada de José. José, esse menino que tinha 17 anos de idade, filho de Jacó, que recebeu a predileção do pai. O pai decidiu amar a José mais do que os outros irmãos. Isso foi um problema. Deu presentes para ele, deu uma túnica colorida, e os irmãos começaram a ter problema com ele. E José, ele era aquele jovem, aquele adolescente fiel ao pai dele, Isa. Fiel. Ele era fiel ao pai. Sabe por quê? Porque ele contava tudo o que os irmãos faziam de errado. E os irmãos ficavam uma fera com ele. E você sabe o que ele fazia? Nada, ele continuava contando para o pai. Por quê? Porque ele era obediente. E ao ser obediente, o Senhor resolveu ter uma grande obra na vida dele. Um dia José sonhou, e ele, através dos seus sonhos, compartilhou que o sol e a lua, o pai e a mãe, representatividade, estavam prostrando-se diante dele, e os seus irmãos também. Um dia, em uma refeição, ele compartilhou isso, o pai exortou, os irmãos começaram a odiá-lo, e você conhece a história. Os irmãos foram pastorear as ovelhas do pai, distante. Alguns dias depois, o pai diz para José, vai lá ver como que estão os seus irmãos. E ele foi. Os irmãos odiavam José, eles tinham inveja. Eles tinham inveja de José, porque José tinha o que eles não tinham. José tinha o respeito do pai. E você sabe por que ele tinha o respeito do pai?
porque ele tinha a capacidade de ser sincero, de dizer a verdade. Mesmo errando, ele era sincero. E às vezes, queridos, alguns comportamentos nossos vão despertar em algumas pessoas sentimentos ruins. Ou você acha que todo mundo gosta de você? Ou você acha que todo mundo adora estar com você? Talvez todas as pessoas sorriem para você na frente, mas é muito provável que algumas pessoas não gostem de você, tenham inveja de você, tenham inveja do seu casamento, tenham inveja da roupa que você veste, do carro que você tem inveja do seu cabelo, que é liso, mas não sabe que você faz progressiva. Meu Deus. Fala, Deus, está falando. Inveja, queridos. Tem gente que tem inveja e a gente não se dá conta disso. O sangue de Jesus está amarrado e às vezes dentro da igreja. Os irmãos tinham inveja de José. E aí traçaram um plano, vamos matar José. Aí depois o Rubem falou, não, a gente vai matar, ele é nosso irmão. Lançaram ele numa cova. Passou uma comitiva indo para o Egito, resolveram vender José. Por quê? Por causa do ódio. Tem gente que se incomoda com você. Não tem como explicar, queridos. Lamentavelmente é assim. E o texto diz que eles venderam José. E José foi para o mercado de escravos. Potifar comprou José. José tinha 17 anos. Quantos anos? 17 anos. 17 anos é um menino que foi afastado do pai, que era rico. O pai dele, Jacó, era milionário. Porque o avô de Jacó tinha constituído uma riqueza incalculável, Abraão. Então, Abraão, quando saiu em direção ao Egito, de Gerar, ele já saiu milionário. E o texto diz que tudo o que era de Abraão, Isaac herdou. E tudo que era de Isaac, Jacó herdou. Então Jacó, ele já era muito rico. Então ele era filho de um homem muito rico, de um homem famoso e, acima de tudo, o pai dele tinha a bênção de Deus. Queridos, não importa aonde você vá, se você tem a bênção de Deus e se você está no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai para o deserto, mas você vai prosperar lá. Porque o texto diz que Isaac, filho da promessa, estava em Gerar, já era muito rico. De repente veio uma seca e ele pegou, levantou o acampamento e foi para o Egito. E Deus falou para ele, não quero que você vá para o Egito, porque o pai dele tinha feito o mesmo trajeto. Aí ele falou, mas eu vou ficar aqui tem seca. E Deus falou para ele, mas eu vou abençoar você nesse lugar. E ao obedecer ao Senhor, a Bíblia fala que naquele ano, para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. O nome disso é obediência. Então, queridos, se a gente pudesse botar um tema na nossa conversa de hoje você não precisa entender, você só precisa confiar. E muitas são as vezes que a gente quer entender. Me explica isso aqui, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Eu quero saber mais detalhes, porque tudo que a gente faz, a gente quer detalhes. O jantar dos namorados que vai ter quarta-feira, quem é que vai fazer o buffet? Qual é o cardápio? Aonde que vai ser o lugar? Quem que vai estar lá? Sim ou não, gente? A gente quer saber de tudo. E na nossa relação com Deus, nem sempre Ele vai revelar tudo. Pelo contrário, Deus revela somente aquilo necessário. Porque no GPS de Deus, não é como o Waze, não é como o Google Maps, que revela absolutamente tudo. Se tem radar na frente, se não tem, se tem blitz, Deus não revela. Você imagina esse menino de 17 anos, lá no mercado de escravos, sendo avaliado por Potifar. Meu Deus do céu, agora vem esse cara aqui me comprar. Caramba, eu estou aqui, tudo isso porque eu tive 2 sonhos. Eu estou aqui sendo vendido, vou para um lugar que eu não sei, longe do meu pai, que eu tanto amo, longe da minha família, odiado pelos meus irmãos. José podia perguntar isso para Deus, sim ou não? José sabia que Deus tinha um propósito. Vamos ser sinceros. José sabia que Deus tinha um propósito nisso, sim ou não? Não sabia.
Você acha que Deus tem um propósito na situação que você está passando hoje? Fala a verdade. Pergunta para quem está do seu lado. Você acha que Deus tem um propósito nisso? A gente acha que não. Você acha, Flávio, que Deus tem um propósito nisso? Mas que situação é essa? Eu bati de carro, cara. Rapaz, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Será que Deus tem um propósito? A gente não acha. Porque a gente vê a história dos outros, a gente dá uma romantizada. Mas quando a gente pega a história de José, Glautim, que história é essa, meu irmão? Difícil. 17 anos. E por 17 anos esse menino ficou ali, ó, peregrinando, indo de um lado para o outro, daqui para lá, foi para a casa de Potifar, entregou o seu melhor, o Senhor era com ele. De repente a mulher do cara começa a sediar ele. Algumas correntes teológicas dizem que ele tinha 20 e poucos anos. Imagina um jovem de 20 e poucos anos. O nível de testosterona de um cara desse, meu irmão, tá lá em cima. E de repente vem, sabe, uma mulher daquela seduzindo o cara. Vamos falar a verdade aqui, uma conversa franca. Conversa franca. José era virgem, sim ou não? Sim, não tinha dormido com ninguém. Você acha que José não queria dormir com a esposa de Potifar? Sim ou não? Queria ou não? Mais forte. Sim ou não? Sim. Mas por que ele não deitou com ela? Boa pergunta. Não tinha pensado nisso ainda. Por que, Rafael? Que José não se deitou com a mulher de Potifar? Porque o pai não estava ali para ver, os irmãos não iam saber, não tinha ninguém ali para condenar ele. Ele podia simplesmente, o patrão dele não estava ali. Por que ele não se deitou? Porque José nunca trocou aquilo que ele mais queria na vida por aquilo que ele desejava em um momento. Quando a gente decide trocar aquilo que a gente mais quer na vida, a bênção de Deus, por aquilo que a gente decide ou deseja em um momento, a gente compromete toda a nossa história. Por isso que algumas pessoas, elas comprometem o futuro delas, porque elas decidem negociar. E princípios, queridos, são inegociáveis. Quem negocia no pouco, negocia em tudo. Não tem jeito. Com Deus, vou repetir, vou melhorar. Deus não aceita menos do que 100% de fidelidade. Vou repetir, Deus não aceita nada menos do que 100% de fidelidade. Concorda comigo? É igual no casamento. Eu vou usar a Gisele como exemplo. Posso usar, Gisele, você como exemplo? Você imagina, Gisele, esposa do Calê, meu amigo Calê, e aí de repente a Gisele, o Calê um dia, na quarta-feira, dia dos namorados, fala para ela assim: Gisele, eu queria falar para você, quantos anos de casado? 23 anos de casado. Aí o Calê, eu tô com uma tosse terrível, gente. Calê chega para Gisele e fala assim: meu amor, eu queria falar com você que nesses 23 anos de casado, eu fui 99% fiel a você. Se ele falar isso, der um sorriso para ela, o que ela vai falar para ele? O quê? Você foi fiel a mim 99%? Você acha que ela está preocupada com os 99%? Sim ou não? Ela quer saber do 1%, gente. Ela quer saber o que foi. Então, fidelidade, repita comigo, fidelidade só aceita 100%. Fidelidade só aceita 100%, meu irmão. Não vem com esse negócio, Flavinho, de 99%, não. Que fidelidade, Galtinho, é só 100%. E José entendeu isso, por isso ele foi fiel ao Senhor em 100% de tudo aquilo que ele fez. E por isso a Bíblia fala que ele foi bem sucedido em tudo o que ele fez, porque o Senhor era com ele. Agora, ele sabia o que ia acontecer? Não, porque ele só descia os degraus, cara. Ele estava com o pai dele, de repente ele é vendido pelos amalequitas, ele desce um degrau. Agora ele vai para a casa de Potifar e lá ele melhora um pouquinho a situação dele. Ele passa a cuidar das coisas de Potifar. De repente a mulher de Potifar tenta assediar ele e ele é injustamente preso, ele desce mais um degrau. E agora ele fica na cadeia preso. Ele fica lá na cadeia, mas por estar na cadeia ele se rebelou contra Deus. Não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de fidelidade, vou me juntar com essa turma que está presa aqui, a gente vai arquitetar um plano e a gente vai fugir da cadeia. Mesmo em situações adversas, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele entendia que Deus só aceitaria
100% de fidelidade, queridos. E o texto diz que um dia o copeiro e o padeiro foram presos porque se rebelaram contra Faraó, e ao ficarem lá por um tempo eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E um dia José, que era responsável por eles, perguntou: por que o semblante de você está caído? Ele falou: não, a gente teve um sonho, a gente está aqui. E aí ele perguntou: fala, qual é o sonho? Aí um disse e o outro disse o sonho. O padeiro, ele disse para o padeiro: olha, o seu sonho é o seguinte, daqui a 3 dias você vai ser chamado e você vai morrer. Vão mandar matar você, vão pendurar o seu corpo e as aves vão comer o seu corpo. E o copeiro, ele disse: você vai ser restituído das funções. E aí o copeiro ficou todo feliz. Aí ele disse para o copeiro: me ajuda a sair daqui, eu estou aqui injustamente, cara. Por favor, já estou aqui há alguns anos. Quando você estiver lá diante de Faraó, lembra-te de mim. Observe que José estava numa linha para cumprir o propósito de Deus, sim ou não? E no meio do caminho, diante de uma angústia terrível, ele começou a pedir ajuda aos outros. Mas Deus não estava com ele, sim ou não? Então, querido, se Deus está com você, você não precisa de ajuda de ninguém, porque Deus está no controle. Eu sei que às vezes parece difícil, eu sei que às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, mas se você está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro do mundo. E se você não está entendendo, ainda assim, acredite que isso que está acontecendo vai cooperar de alguma forma. Você já viu cadeia próspera? No Brasil isso é piada. Cadeia próspera. O texto diz que enquanto José governava a cadeia, ela prosperou. Olha que doideira. É mais fácil administrar com muito ou com pouco? Com muito ou com pouco, gente? Com muito. Porque com muito está entrando. Difícil é você administrar com. E ele aprendeu a administrar com pouco. Por isso que quando ele estava lá no muito, ele soube administrar ainda melhor. Mas ele não sabia que aquilo que estava acontecendo ia cooperar para o propósito de Deus na vida dele. E aí, de repente, o copeiro subiu. Aí ele falou o seguinte: lembra-te de mim lá. E quem que morreu? O padeiro morreu. E quando o padeiro morreu, surgiu uma vaga de padeiro, porque não tinha mais essa. E se o copeiro lembrasse de José para Faraó, José até os dias de hoje estaria fazendo pão, queridos. Mas o que Deus tinha para ele não era a função de padeiro, e sim governador. Então aprenda que Deus está no controle de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes a gente quer que as pessoas nos ajudem. Às vezes é o gerente do banco, às vezes é um amigo, às vezes a gente quer até que o agiota, sabe que a gente tem poder? Não, vai ser fulano. Mas na verdade a gente precisa entender que se estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar. E aí José, queridos, ele peregrinou até que revelou o sonho de Faraó, e agora foi colocado no dedo dele um anel. Faraó disse para ele: depois de mim, ninguém manda como você. Você faz o que você quiser. E agora os irmãos dele vão até ele. E aí, o que José podia estar falando agora? Os irmãos foram lá, passando fome, porque estava uma fome terrível. Já tinha 2 anos de fome. Ele podia cantar aquela canção: agora vocês vão ver, cara. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Quem me viu passar na prova, não me ajudou, meu. Quando me vê na benção aí, vai se arrepender de quê? Vai fazer o quê? Macumba? Você é música de macumbeiro? Pelo amor de Deus. Você me viu na prova, não me ajudou, agora você vai se arrepender. Não. Se você não me ajudou, eu vou constranger você em amor. Judas não se salvou porque o remorso tomou conta dele, porque Jesus tratou ele como ele não achava que seria tratado. Porque tudo que Judas esperasse era que Jesus chegasse para ele e falasse: o que você fez comigo, rapaz? Só que Jesus o chama de amigo. Por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Judas foi usado para empurrar Jesus para o propósito dele. Jesus chamou Judas de amigo porque empurrou ele para o propósito. E chamou Pedro de inimigo, de diabo, de Satanás. Porque Pedro falou: não, eu não vou deixar o Senhor ir para Jerusalém. Eu não vou deixar que ninguém mate o Senhor. Ele chamou Pedro de Satanás.
Porque Pedro queria desvirtuar Jesus do propósito de Deus. E quantas são as vezes que Deus usa pessoas para nos empurrar para o propósito dele, e aos nossos olhos naturais nós não conseguimos compreender isso. E aí ele está diante dos irmãos, queridos, ele não aguenta e ele começa a chorar, e ele está naquela sala com eles. Eles já tinham vindo a primeira vez, mandou botar algumas coisas para poder pressionar eles, e aí quando voltaram, ele mandou os empregados sair, e ele teve um choro de alma, que a Bíblia fala que do lado de fora todo mundo ouviu e ainda avisou Faraó. Ele está chorando lá desesperadamente, e ele disse para os irmãos dele, aqueles caras que traíram, que venderam ele, disseram para o pai dele que ele tinha morrido. Ele falou, eu sou José. Os irmãos, o quê? Você é José? Eles não conseguiram nem falar nada, e eles ficaram aterrorizados. O que ele vai fazer com a gente agora? Agora o que a gente fez para ele? Se coloca no lugar desses irmãos de José, e ele simplesmente disse, fiquem tranquilos, porque o que vocês fizeram comigo foi uma obra de Deus, porque Deus usou vocês para ser ferramenta para que o propósito dele se cumprisse na minha vida. Agora, o propósito só teve uma finalidade, queridos, porque José, ele foi 100% fiel a Deus. Ele não se desvirtuou do propósito. Ele teve medo, não sabia o que fazer, ele pensou em desistir, e pensar em desistir não é o problema, porque todo mundo em algum momento pensa em desistir. O próprio Jesus 3 vezes orou no Getsemane, dizendo, Pai, me tira daqui. O problema é quando a gente desiste. O problema é quando as emoções nos tomam e nós tomamos decisões pautadas nas emoções. Agora, a gente precisa entender a nossa medida. Repita comigo, eu preciso entender a minha medida. Porque para o propósito de Deus acontecer na sua vida, algumas pessoas não vão poder estar mais do seu lado. José, ele entendeu depois que para aquilo que Deus ia fazer na vida dele, a primeira coisa, ele precisava sair de onde ele estava. Jesus, a Bíblia fala que poucos milagres ele fez em Nazaré. Por quê? Porque todo mundo conhecia Jesus em Nazaré. Em Nazaré, Jesus não era o Messias. Em Nazaré, Jesus era o filho do seu Zé. É filho da Dona Maria, mora perto da padaria ali, segunda direita. Entende? Então, já dizia a vovó, santo de casa não faz? É isso. Ele precisou sair dali, porque ali ninguém dava crédito a ele. Ninguém olhava para ele como alguém que poderia fazer. E da mesma forma foi na vida de José. Inevitavelmente, algumas amizades ficaram para trás. Alguns relacionamentos ficaram para trás. Ele entendeu que para aquilo que Deus ia fazer, algumas pessoas não iam mais caber na vida dele. O Diego Menin, ele tem um livro que ele fala, deixe ir. E às vezes a gente precisa deixar ir, Silvio. Às vezes a gente precisa aprender a abrir mão. Às vezes a gente precisa largar. E a gente não quer se apartar. A gente quer estar junto, não, mas é meu amigo de infância, não, mas é. E a gente cria justificativas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Algumas coisas, alguns lugares, algumas pessoas têm que ser deixadas para trás, inevitavelmente. Você precisa encontrar a sua medida. Em alguns lugares você não cabe mais. Talvez lugares que você frequentou durante muito tempo, talvez coisas que você viu já há muitos anos, pessoas que você se relacionou há muito tempo, mas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você não cabe mais nesses lugares. Essas pessoas, elas não terão mais condições de estar na sua vida, porque foi assim na vida de José, e ele entendeu isso. A prova disso é que no final, quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz, não, fiquem tranquilos, porque Deus transformou o mal que vocês fizeram a mim em bem. Você quer ver uma coisa? Todas as vezes que Abraão, o pai da fé, o patriarca, todas as vezes que ele teve um encontro com o Senhor, o que ele fez? Ele levantou um altar de adoração. Em gratidão ao seu Deus, ele levantou um altar de adoração.
O José, quando 2 momentos muito importantes aconteceram na vida dele, ele levantou um altar de adoração a Deus, que foi quando o primeiro filho dele nasceu, chamado Manassés. E Manassés quer dizer, olha só, hein, ele trouxe um significado para o filho dele. Era o momento que ele estava vivendo. Ele resolveu nominar, todas as vezes que ele olhava para Manassés, ele iria se lembrar do filho dele e da história referente àquilo que ele queria eternizar. Então, Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ele eternizou isso. Tem gente que quer eternizar como um momento ruim, trazendo, por exemplo, Icabode, foi-se a glória de Deus, deram esse nome a um menino, e o segundo filho dele quer dizer Efraim, que está aqui na minha frente, e quer dizer, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aí eu pergunto para você, qual é o nome que você quer dar a esse momento que você está vivendo? Qual é o título que você quer dar? Que tipo de altar você quer oferecer ao Senhor? Querido, escute o que eu vou dizer. Se Deus tem um propósito na sua vida, e Ele trabalha em parceria, e Ele trabalha com 100% de fidelidade, não importa o que aconteça, se você se mantiver fiel, todas as coisas vão cooperar para um único fim, que é o propósito cumprido na sua vida. Essa canção, Flávio, que ele está cantando aqui, aí acessa. Dá um Lá maior aí, meu Deus. Não sei nem o que é isso. Só. Eu acho bonito quando falam isso. Dá um Lá maior aí. Canta um pedacinho pra gente. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Solta a fumaça aqui que faz parte da música. A fumaça. A minha glória é fazer com que conheça a ti. Que diminua eu, pra que tu cresça. Quem sabe canta. Senhor, mas E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Eu gosto muito do Toque no Altar. A gente acabou construindo laços aí com o Arcanjo, Luiz Arcanjo. Um dia desse encontrei com ele no aeroporto. Um cara extraordinário, incrível. Não conhecia. E a gente se conheceu na pandemia. E logo a primeira vez que eu fiz contato com ele, a gente percebe quando realmente alguém é diferente, sabe? Já veio muita gente aqui. Eu, obviamente, não vou falar mal de ninguém. Mas assim, já vi muita gente aqui. E o Arcanjo, ele disse assim pra mim, eu falei, não, a gente vai ver, você vai vir, vai dormir, ou você vai querendo, não, eu prefiro, por causa da faixa de Gaza, pra não atravessar, então eu prefiro dormir. Tem a casa de um irmão aí, que eu durmo na casa de um irmão. Então quando o cara fala isso, eu falo assim, peraí, é diferente. Igual o Ademar. O Ademar, quando veio aqui, eu tava afim de comer eu gosto de bacalhau, aí levei ele pra comer um bacalhau no almoço, aí à noite ele falou assim, não, na igreja mesmo a gente come um salgado. Repita comigo, é diferente. Aí o Arcanjo, ele que escreveu essa canção, Luiz Arcanjo, na época ele trabalhava na igreja Apacentar de Nova Iguaçu. Quem é de Nova Iguaçu? Levanta a mão. Tem alguém de Nova Iguaçu aí? Terra boa. Terra boa, é ou não é? Terra boa.
pastor Marcos Gregório fundou aquela igreja. Ele havia saído da Quadrangular e logo depois que ele fundou a Apacentar, ele fundou a igreja Apacentar em Nova Iguaçu. Quando ele saiu da Quadrangular, ele saiu bem, pediu a bênção. E depois que ele saiu, ele teve um derrame no rosto. E aí, o que falaram? Tá vendo? Tá em pecado. E ele perseverou. E ele viu um talento no Luiz Arcanjo e chamou ele para trabalhar na igreja. Viu um talento no menino chamado Davi Sassi e chamou para trabalhar na igreja. Você conhece lá a história deles? E aí ele mandou colocar, Gisele, uma tenda dentro da igreja. E aí ele falou, isso aqui vai ser a tenda de oração. Vocês vão ficar aqui, a igreja vai pagar um salário a vocês e vocês vão ficar orando aqui todo dia. O Arcanjo e o Davi, eles vinham de ônibus, às vezes andavam um período, uma distância grande, e eles ficavam o dia inteiro ali lendo. E a maioria dessas canções que surgiram no primeiro DVD foram canções de um culto de semana, de uma palavra e de um domingo, que durante a semana eles ficavam lá, lendo, orando, e aí eles compunham essas canções. Até que, repita comigo, até que em algum momento algumas canções começaram a tomar proporção. Tocaram nas rádios do Rio de Janeiro. Eles começaram a receber convite ali no Rio de Janeiro inteiro. O Davi muitas vezes veio aqui a Cabo Frio, fazia segunda voz aqui com alguns irmãos de Cabo Frio. E aí eles tinham uma expectativa muito grande que as canções que Deus estava dando a eles iam tomar o Brasil. Eles ainda não eram conhecidos. Eles eram conhecidos em Nova Iguaçu, tocavam algumas músicas na rádio, mas eles tinham muita expectativa, porque eles tinham uma promessa de Deus. Observe que eles estavam no meio do caminho, como eu falei do filme para você, da sua vida, e quando você está no meio do caminho, você quer saber como vai ser o final. O meio do caminho já não tem tanta graça, porque talvez seja choro, dificuldade, até que houve um congresso na Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, e aí eles falaram, uma oportunidade da gente ir, alugaram uma van e foram para Batista, foram para o congresso, aí falaram assim, de repente a gente tem uma oportunidade de cantar lá. Aí pegaram aqueles negocinhos para divulgar, botaram nas cadeiras e ficaram esperando a oportunidade, conversaram com o pastor para poder dar uma oportunidade, porque se eles tocassem ali, observe que a gente está sempre construindo caminhos para que Deus realize o que Ele quer na nossa vida. Deus não precisa que nós criemos caminhos para Ele realizar o que Ele vai fazer na nossa vida. Pode aplaudir a Jesus. Deus, Ele tem os seus próprios caminhos. E aí, primeiro dia, quando chegaram lá, aquela expectativa, quem estava cantando? Ludmila Febre, tinha estourado. Com Ludmila aqui a gente não canta, pelo amor de Deus. E aí, foi uma glória aquela coisa. Segundo dia, a gente de repente tem uma oportunidade hoje. Foi a Ana Paula Valadão, quando tinha estourado aquela coisa. Quem que vai cantar? Aí eles, a gente veio tão longe, Belo Horizonte, aqui, a gente é lá de Nova Iguaçu. E aí no terceiro dia, as fichas todas foram, hoje vai ser, no terceiro dia nada. O Arcanjo, ele disse pra mim isso. Ele falou que foi mal pra casa, com um apartamento que eles tinham alugado, foi mal. Ele falou, rapaz, eu fui, numa angústia de alma. Eu fui de verdade chateado com Deus. Fui aborrecido com Deus. A gente chegou lá no apartamento, aquela coisa, comemos alguma coisa, fomos dormir, eu deitei, eu não consegui dormir, eu fiquei acordado, falei, cara, e eu revoltado com Deus, pegou o violão e desceu. Na frente do apartamento tinha uma praça, e ele ficou na praça, e ele fez uma oração. Aí ele falou, Senhor, eu estou muito triste, porque tudo o que a gente quer é que o Senhor possa ouvir as nossas canções. Tudo que a gente quer e tudo que a gente tem feito é para agradar o Senhor. A gente veio para Belo Horizonte aqui para ter uma oportunidade, para que o Senhor possa ouvir. E Deus falou com ele. Repita, Deus responde a oração. Aí Deus falou para ele assim, mas eu já estou ouvindo. Você não quer cantar para mim, você quer cantar para multidões. Deus falou para ele.
Você está dizendo que quer cantar para mim, mas você não quer. Você quer cantar para os outros. Porque se você cantar para mim agora aí com esse violão, eu vou ouvir. Aí naquele momento ele falou, é verdade. Eu não estou querendo cantar para o Senhor. E aí ele pegou o violão e ele começou a cantar essa música. Pode começar. Eu não preciso ser reconhecido. Foi uma oração. A minha glória é fazer com que Decidiu falar a verdade para Deus. No Antigo Testamento, uma prática utilizada para expiação dos pecados do povo era através da utilização de um animal que era sacrificado no altar e era oferecido diante de Deus ali. Um sumo sacerdote, ele tinha a oportunidade de uma vez por ano entrar no santo lugar e depois entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde a Arca da Aliança ficava. Uma representatividade da presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança, 2 elementos simbólicos. A vara de Arão, que floresceu, e também o maná. Só que o sumo sacerdote, ele não podia entrar de qualquer maneira, porque ali dentro estava a presença do próprio Deus. Então ele não podia entrar de qualquer jeito. Ele tinha uma vestimenta específica, era um vestido, e no seu artelho, no seu calcanhar, era amarrada uma corda, porque se o sumo sacerdote entrasse em pecado ali, ele era fulminado. Na orla do seu vestido tinham guizos, porque enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro, oferecendo ao Senhor, um sacrifício para a expiação do nosso pecado, do lado de fora o povo estava ouvindo. Enquanto o barulho dos guizos estavam sendo sinalizados, representava que ele estava vivo ainda. Se ele morresse, quem que ia entrar para tirar ele lá? Puxavam pela corda. Faz sentido, sim ou não? Só que ele não podia entrar de qualquer jeito. Solta a fumaça aí, que eu vou explicar o que acontecia. Pode soltar a fumaça. O que acontecia? Ele pegava um incensário e ele ficava na porta do véu. A gente acha que é esse véu que as meninas estão dançando aí, mas não é não. Segundo Flávio Josefo, o véu que separava era uma porta, tinha 12 centímetros. Era feito de linho trançado, que eles pegavam animais e puxavam assim. Era uma parede mesmo, o véu, esse véu que foi rasgado, era uma parede entre o santo do lugar para o santíssimo lugar. Era uma parede e ele ficava ali. Antes dele entrar, ele pegava o incensário e ele tinha que balançar o incensário. Ele só podia entrar no Santo dos Santos quando ele olhasse para a ponta do nariz dele e ele não conseguisse ver, e quando ele olhasse para os pés dele e ele não conseguisse ver nada. Por quê, Rafael? Porque ele só poderia entrar na presença de Deus olhando para qualquer coisa que não fosse diferente da presença de Deus. Ele só poderia olhar para aquela fumaça que representava a Shekinah de Deus. Quando nós estamos numa atmosfera como essa, na presença do Senhor, e nós estamos aqui olhando para nós mesmos, olhando para as nossas necessidades, querido, escute o que eu vou dizer para você. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, mas se a sua motivação naquilo que você quer é de alguma forma para que possa te tornar famoso, importante ou melhor do que os outros, isso não vai vir da parte de Deus. Porque Deus não dá nada para você se transformar em alguém pior, só em alguém melhor. A gente vive querendo aquilo que a gente não precisa para mostrar para quem é que a gente não gosta, comprado com dinheiro que a gente não tem. E Deus não está nisso. Enquanto ele queria agradar ao ego dele, Deus não tornou ele famoso. A partir do momento que ele foi sincero e reconheceu, e ele falou, estou querendo agradar a mim mesmo. E essa canção foi a canção responsável por ele ter estourado no Brasil, porque foi uma canção feita com uma sinceridade de coração diante de Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite com motivações, com necessidades, com petições da parte de Deus, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Eu vou lançar uma palavra profética. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você promover agora um alinhamento profético,
sua vontade é a vontade de Deus. Eu quero declarar que o mesmo Deus que foi através dessa canção será na sua vida. Eu declaro, grandes coisas o Senhor fará a partir de hoje. Se você verdadeiramente buscar uma motivação certa diante dele. Enquanto eles vão cantar, eu gostaria que você fizesse a sua oração. Eu vou orar no final, mas mais importante do que a minha é a sua oração, porque você é filho. Oh! O Santo dos Santos, a fumaça responde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me Vamos orar. Mas antes eu queria que você olhasse para mim aqui. Às vezes, a gente precisa ser livre de nós mesmos. Às vezes a gente precisa ser liberto de nós mesmos. Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que somos vítimas delas. Do medo que nos aprisiona. Então eu vou orar. Mas eu gostaria muito que nessa oração, se o Espírito Santo falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente. Mas se você entende que você precisa ser liberto de você mesmo, como essa canção que disse: no Santo dos Santos, só os teus olhos me veem. A fumaça, a presença de Deus, ela me envolve, ela me esconde. Se você, nessa noite, entende que você precisa de ajuda, mas não ajuda de pessoas como o padeiro, como o copeiro, você precisa não de uma autoajuda, mas de uma ajuda do alto. Se você entende isso, eu vou orar com você, eu vou orar especificamente com você, eu não vou chamar à frente, mas eu gostaria que você fizesse um sinal para o Senhor, um sinal de rendição, que você levantasse suas duas mãos aos céus, porque quando erguemos as nossas mãos, nós estamos demonstrando total rendição, nós estamos desarmados diante do Senhor. Pai, é no nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, que o Senhor agora assuma o controle dessa vida, Senhor, assuma o controle dessa mente, assuma o controle desse coração, assuma o controle, Senhor. Não importa a causa, a impossibilidade, a situação, eu te peço, assuma o controle. Pai, em nome de Jesus, avalie agora as motivações humanas. E se há algum caminho mau, assim como Davi orou, ó Deus, veja se há algum caminho mau. E que nessa noite haja um alinhamento profético nos céus entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que nessa semana, eu declaro que nessa semana será uma semana de boas notícias, porque eu creio que Deus me colocou aqui hoje e trouxe você para ouvir essa palavra, para que você tenha bom ânimo e acredite, não importa o que aconteça, Ele está no controle. Você não precisa saber de tudo, você precisa confiar nele. Por isso confie, por isso descanse, por isso espere, porque Ele cuidará de vós. Pai, pega na mão, Senhor, desse homem, pega na mão dessa mulher, Senhor. Coloca de pé aquele que está caído, levanta aquele que está abatido, renova as forças daquele que se encontra fraco nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida coisas novas da parte do Senhor. Só meus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar.
Estenda a sua mão para frente. Pai, obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque essa palavra veio com um destino certo para o nosso coração. Obrigado porque essa palavra veio nos despertar, Senhor, para entendermos que fidelidade só aceita 100%. Por isso decidimos nessa noite sermos fiéis ao Senhor em tudo. Decidimos nessa noite não recuar, como o pastor Glautinho falou no culto das 18. Não retroceder, não desanimar, permanecer firmes na posição, porque o final já está pronto. Porque o Senhor já tem o fim dessa história. E melhor é o final das coisas do que o início ou o meio delas. Por isso nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós só ouvimos esse testemunho hoje do Luiz Arcanjo porque no meio do caminho ele não desistiu. Porque no meio do caminho ele não negociou. Porque no meio do caminho ele não retrocedeu. E da mesma forma hoje, nós decidimos não recuar, não retroceder, não desanimar, porque o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo intento que se levanta contra nós, e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da sua vida. Vai, Pai, se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, valeu!